Olá, permita-me que eu me apresente. Eu sou Eduardo Baldassi, eu sou pastor batista desde 1993, formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Niterói, graduado internacional do Instituto Haggai em Maui, no Havaí, em 2006, e plantador de igrejas pela North American Mission Board, da Convenção Sul dos Estados Unidos, membro da Dover Shores Baptist Church. Em outras palavras, eu estou plantando uma igreja do zero aqui na região central da Flórida, nos Estados Unidos. O propósito desse vídeo é começar uma série de vídeos sobre os capítulos de um livro muito conhecido nos Estados Unidos chamado Uma Igreja Dirigida por Propósito. Eu quero contar para vocês essa história que conta a história da igreja de Saddleback, que fica no condado de Orange, lá na Califórnia. Em 1997, eu era pastor no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Carmo. Eu ia a cada trimestre ao Rio de Janeiro, numa livraria, para pegar as literaturas da Escola Bíblica Dominical. Eu era pastor de uma cidade com 17 mil habitantes. E sempre gostei muito de ler, ficar atualizado. Eu lembro, como se fosse hoje, que eu pedi ao vendedor se ele tinha um livro que falasse sobre saúde espiritual da igreja, sobre crescimento de igreja. Ele me vendeu uma versão em português deste livro chamado Uma Igreja Dirigida com Propósito, que no Brasil foi publicado pela editora Vida. Aqui nos Estados Unidos é publicado pela editora Zoldervan e é um best-seller escrito pelo pastor Rick Warren, que é o pastor da igreja de Saddleback. Mas eu quero falar com vocês sobre essas coisas, né? Igreja dirigida por propósito. A gente escuta muitos pastores falando de propósito, a gente escuta a campanha de 40 dias de propósito, propósito disso, propósito daquilo outro. Mas eu quero dizer para vocês que eu tive a bênção de Deus de ler esse livro, 400 e poucas páginas, em uma semana. E foi um livro que contagiou, no bom sentido, a minha vida e o meu ministério. O livro Uma Igreja com Propósito, ele chama atenção porque nos parece que todas as igrejas possuem um propósito. E quando a gente lê o livro, a gente descobre que o propósito que vale é o propósito do coração de Deus e não do coração dos homens. Logo a gente vai descobrir que existem inúmeras igrejas totalmente fora do foco do que Deus planejou para a igreja. E o livro conta a história do autor, pastor Rick Warren, que ao sair do seminário resolveu começar uma igreja para quem não gosta de ir à igreja. Então ele fez uma pesquisa nas igrejas que estavam crescendo e nas igrejas que não estavam crescendo aqui nos Estados Unidos, e ele descobriu 5 coisas em comum nas igrejas que estavam sendo saudáveis, que estavam fazendo diferença e que estavam sendo efetivas em alcançar pessoas que não têm Jesus, que estão sem igreja, mas que estão sedentas pelo Evangelho. E o pastor Rick Warren não inventou nenhuma teoria. Simplesmente ele pegou na Bíblia o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento, todos nós conhecemos, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a grande comissão, dada por Jesus, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando, fazendo discípulos e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho enviado. Nesses dois, no grande mandamento e na grande comissão, nós encontramos os 5 propósitos: pregação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Então, o pastor Rick Warren, ele ao ler a Bíblia, ele encontrou no grande mandamento e na grande comissão os 5 propósitos da igreja. E ele começou uma igreja focada em fazer essas 5 coisas ao mesmo tempo. Então,
nessa série de vídeos, capítulo por capítulo, eu vou explicar para você como é uma igreja com propósito, como ser um cristão com propósito, como ter uma vida com propósito, como estar conectado com os propósitos de Deus. Sabe por quê? Igreja não é uma organização, é um organismo. Igreja não é um negócio, não é um CNPJ, não é um IT number. Igreja somos nós, somos as pessoas. Então, uma igreja, para ter propósito, precisa ter um pastor com propósito e os membros também focados nas 5 coisas. Vamos de novo? Pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, servir ao próximo, comunhão uns com os outros e adoração, né? Então nós temos aí o evangelismo, nós temos o discipulado, nós temos a integração, nós temos o serviço e nós temos a adoração. E nesses vídeos que eu vou fazer junto com você, eu vou mostrar tanto a história do livro como a história que Deus me abençoou para construir na minha própria vida. Novamente, você lembra? Eu te disse, eu era pastor numa cidade de 17 mil habitantes, no interior do Rio de Janeiro, e quando eu li esse livro, eu descobri que eu havia nascido também para me focar nesses 5 propósitos. Mas a gente teve um sonho. O sonho era poder conhecer a igreja de Saddleback. E Deus abriu as portas, e eu li o livro em 98, 99, e no ano de 2002, estava eu no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, embarcando com um grupo de pastores, os primeiros que foram a Saddleback. Nós estávamos no aeroporto e junto estava a seleção brasileira embarcando para ganhar a Copa do Mundo, né? E eu lembrava que a gente dizia assim, eles vão ganhar a Copa do Mundo e nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. E eu, desde lá de 1998, eu dedico o meu ministério a estar focado nos 5 propósitos bíblicos. Os 5 propósitos ensinados na Bíblia: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, e pregar o evangelho, fazendo discípulos, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, você que me acompanha pelas minhas transmissões na internet, você que acompanha as minhas pregações, você que é a minha ovelha, ou que já foi, sabe que eu sou um pastor focado nos propósitos. Então, muita gente fala dos propósitos quando lhe interessa, porque a palavra propósito mostra foco, mostra O, mostra concentração. Mas muita gente usa isso como um slogan, né? Na primeira década desse milênio, né, no século 21, ali nos anos 2000 até 2010, muitas igrejas, muitos pastores estavam envolvidos com igreja com propósito. Depois, como é natural da cultura brasileira, apareceram outras metodologias, pessoas abandonaram, e eu chamo isso de um grande erro, porque a visão de uma igreja com propósito, baseada no grande mandamento, na grande comissão, nunca mudou, porque esse sempre foi o plano de Deus para a nossa vida cristã e para a igreja. Então, quando Deus nos dá uma visão, essa visão só vai aumentando, só vai aprimorando. E é por isso que eu me comprometi com os 5 propósitos. Então, já há 2 décadas eu venho me envolvendo com isso. Eu tive a oportunidade de conhecer a igreja de Saddleback. Eu conheci os lugares citados no livro. Eu conheci o primeiro colégio onde foi reunida a igreja pela primeira vez, quando era um grupo pequeno. E essa metodologia baseada no grande mandamento e na grande comissão é para se construir o corpo de Cristo, focado em alcançar pessoas que estão carentes do evangelho, mas que não gostam de igreja. Mas talvez você esteja falando, pastor, está confuso para mim. Como é que a gente vai alcançar uma pessoa para ir na igreja se a pessoa não gosta de igreja? Por que será que algumas pessoas não gostam de igreja? É o título do livro. Uma igreja com propósito significa que existem igrejas sem propósito. Tem igrejas que começam o culto, mas não tem hora de terminar. Tem igrejas que falam de dinheiro
ao início e ao fim do culto. Tem igrejas que transmitem mensagem que as pessoas não conseguem entender. Tem igrejas que são cheias de costumes e usos humanos, mas estão a quilômetros de distância daquilo que a Bíblia ensina. Tem igreja que o objetivo dela é fazer membros. A Bíblia ensina fazer discípulos. Tem igreja que tem um culto musical muito bom, mas é música, não é adoração como estilo de vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tem igreja que você entra e sai, ninguém sabe o seu nome e nem sente falta de você. Então, por essas e outras razões, nós decidimos focar a nossa vida, o meu ministério. Por isso eu estou nos Estados Unidos plantando uma igreja do zero para alcançar aquelas pessoas que estão carentes do Evangelho, mas estão cansadas, às vezes decepcionadas com algumas igrejas que fugiram do propósito da palavra de Deus, fugiram dessas 5 coisas que a Bíblia nos deixa bem clara para fazer: adorar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, anunciar a palavra de Deus e fazer essas pessoas que ouviram a palavra de Deus amadurecer na sua fé, para que elas possam ter um estilo de vida que adore a Deus, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo agora para me acompanhar em todas as transmissões, para que você assista comigo cada um dos vídeos que eu vou fazer, explicando cada um dos capítulos. E no final disso, não tem pressa, nós vamos também fazer um seminário online, convidar você, se você já é um cristão, mas está cansado de igreja sem foco, sem propósito, cheio de usos e costumes humanos, que as pessoas ficam julgando que tem que ir para o céu, quem tem que ir para o inferno, com uma mensagem que você não entende nada do que estão falando, uma mensagem que você não consegue colocar em prática na sua vida, um culto que não tem hora para começar nem hora para terminar, mensagens que não falam da sua vida cotidiana, trazendo a palavra de Deus para aplicar hoje, porque a Bíblia é um livro vivo que se aplica hoje. Igrejas que falam de dinheiro do início ao fim, parece que o objetivo delas é mais a sua carteira do que a sua vida. Igreja não é cinema para você pagar a entrada. Então, esse livro, Uma Igreja com Propósito, quando ele chegou nas minhas mãos, eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um concerto com Deus de viver o resto da minha vida aqui na Terra focada nos propósitos de Deus. E você vai ver junto comigo nesses vídeos que Deus me deu a oportunidade de conhecer pessoalmente o autor, pastor Rick Warren, de estar frequentando a igreja de Saddleback, de estar envolvido com o ministério de Saddleback, mesmo que eu more aqui na Flórida e eles estejam lá na Califórnia, de ser hoje um dos poucos pastores brasileiros entrosados e envolvidos com essa visão maravilhosa de uma vida com propósito. Sabe por quê? Esse propósito é o propósito de Deus. E eu, como pastor batista, só gosto de seguir ensinos e doutrinas que tenham pelo menos 5 versículos na Bíblia para me dar assim base. Eu quero dizer para você que a Bíblia está lotada, centenas e centenas de versículos que nos dão base de que Deus quer que a sua vida tenha um propósito, e quando vidas começam a ter propósito, nós nos reunimos para adorar a Deus em forma de igreja, e aí fazemos igrejas saudáveis, igrejas eficientes, igrejas dirigidas não pelos propósitos do homem, não pelo prédio, não pelo dinheiro, não pelas programações, não pelas personalidades, mas pelos propósitos de Deus. E é isso que torna uma igreja saudável, porque igreja é o corpo de Cristo, igreja é a noiva de Jesus Cristo. Então, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde essa doença maldita, o Covid-19, está atingindo o mundo, eu tenho a alegria de estar envolvido com o Ministério com Propósito, porque estando a igreja reunida debaixo de 4 paredes, debaixo de um teto, num prédio, nós estamos reunidos, mas se nós estamos online, nós estamos reunidos, se nós estamos debaixo de uma árvore, nós estamos reunidos, se nós estamos numa casa,
nós estamos reunidos, se nós estamos na beira da areia da praia, nós estamos reunidos, se nós estamos no parque, nós estamos reunidos. Sabe por quê? Porque quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para a igreja, que a igreja precisa ter um propósito, a gente descobre que igreja não é um prédio, não é uma organização, não é um business. A igreja sou eu e é você. E eu quero convidar você para essa jornada maravilhosa, uma jornada espiritual, uma jornada de crescimento, uma jornada de mergulho na palavra de Deus, uma jornada de visão, uma jornada que vai mudar a sua vida, você que é membro de igreja, você que é diácono, que é líder, que é pastor, aonde você estiver no mundo. Porque quando eu descobri o propósito de Deus, eu me envolvi, eu me comprometi. Então hoje eu espalho esses propósitos para quem vai ser minha ovelha aqui em Orlando, para quem está no Japão, para quem está no Brasil, no Canadá, em todos os lugares, porque eu quero que Deus use a minha vida para espalhar os propósitos dele por todo o planeta Terra, para todo mundo que fala português. Então, você é o meu convidado, minha convidada, para junto comigo estar passeando pelas páginas, pelos capítulos do livro Uma Igreja com Propósito, Purpose Living Church. É uma obra fantástica que fala sobre os planos de Deus para as nossas vidas, porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, e quando você se reúne com outros cristãos em forma de igreja, Deus tem um plano maravilhoso para a igreja, que é a igreja, corpo de Cristo, que precisa ser saudável, que precisa ser eficaz, que precisa ser contextualizado, que precisa ser relevante, que precisa ser uma igreja realmente dirigida pelos propósitos de Deus. Então, convido você a estar nos seguindo nessa série de vídeos que vão ser espalhadas pela internet. Se em algum momento você perdeu um dos vídeos, você vai encontrar embaixo o meu e-mail, minha página. Você pode entrar em contato comigo para que você possa se inteirar de todo esse passeio pelos capítulos de um livro chamado Uma Igreja Dirigida por Propósito. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.